causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da reflexão da Palavra de Deus, nesse dia santo da Semana Santa. Tempo forte de oração, silêncio e também de conversão. Iniciamos nossa caminhada com Jesus junto à cruz, recordando os acontecimentos que antecedem a sua paixão. Hoje nós somos convidados a mergulhar no amor de Cristo, que mesmo sendo traído, permanece fiel. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Glória a vós, Senhor. João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço do pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos seus presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também glorificará em si mesmo, e o também aos judeus. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor,
Por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo os dias mais intensos da nossa fé, o grande mistério da fé. Tudo começou no domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém aclamado como rei, mas não um rei de poder humano, e sim um rei de amor, humildade e entrega total. E agora, avançando na Semana Santa, chegamos a um momento profundo e doloroso, a traição e a negação. Hoje, o Evangelho nos mostra 3 realidades muito humanas. A traição de Judas. Judas esteve com Jesus, caminhou com ele, viu seus milagres, mas mesmo assim o traiu. E isso nos ensina algo muito forte. Não basta estar perto de Jesus, é preciso ter o coração com ele. E nos faz perguntar, quantas vezes nós também traímos Jesus? Quantas vezes nós não estamos com Jesus encarnado, nós não presenciamos os milagres de Jesus? Se foi difícil para Judas, se Judas estava com Jesus e traiu, quem dirá nós? E quantas vezes nós traímos Jesus? Quantas vezes? Eu digo a vocês, quando escolhemos o pecado, quando colocamos outras coisas acima de Deus, quando ignoramos a quem sofre. Judas saiu. O Evangelho diz algo impactante. Era noite. Não era só noite lá fora, era noite no coração de Judas. A segunda lição que o Evangelho de hoje nos traz é a fragilidade do apóstolo Pedro. Pedro ama Jesus, mas Pedro é fraco. Ele promete dar a vida, mas acaba negando Cristo. E isso mostra que até quem ama pode cair, até quem fé pode cair. Mas existe uma diferença enorme entre Pedro e Judas. Judas se desespera, Pedro se arrepende. Deus não espera a perfeição de nós, Ele espera arrependimento sincero. Por isso, irmãos e irmãs, nessa Semana Santa nós estamos nos preparando para a grande paixão, morte depois da ressurreição de Cristo. Essa semana, mais do que nunca, que nós procuremos a nossa paróquia, o nosso Padre, para que possamos nos confessar, nos unirmos à paixão de Cristo e aguardando sua ressurreição. Que não sejamos como Judas, que se desespera ao ver os nossos pecados, mas que possamos ser igual ao apóstolo Pedro, que se arrepende e que depois se entrega de corpo e alma. E a terceira lição que o Evangelho de hoje nos traz, o amor fiel de Jesus. Mesmo sabendo de tudo, da traição, da negação, do abandono, Jesus continua os amando. Ele não volta atrás, ele não desiste, ele segue firme, porque sua missão é salvar. A sua missão não era condenar, e sim salvar. E o que nós estamos vivendo como igreja nessa Semana Santa? Estamos acompanhando passo a passo. No domingo de Ramos, que nós vivenciamos, Jesus entra em Jerusalém. Ontem, na segunda-feira, nós recordamos um gesto de amor em Betânia, onde Maria unge os pés do Cristo. E hoje, terça-feira, nós vemos o anúncio da traição e da negação. Hoje a palavra nos faz refletir. Eu sou como Judas? Eu sou como Pedro? Ou estou tentando ser fiel a Jesus? Amados, a Semana Santa não é só para lembrar, não é só para lembrarmos o sacrifício de Cristo. A Semana Santa é para transformar a nossa vida. Como o próprio nome diz, ela é santa e nós precisamos dessa conversão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Oremos. Senhor Jesus,
fortalecer a igreja, para que ela permaneça fiel mesmo nas suas dificuldades. Pedimos pelos que se afastaram de Deus, para que eles retornem ao seu infinito amor. Pedimos também por todos nós, para que vivamos essa Semana Santa com fé verdadeira, e pelos que sofrem, para que encontrem consolo em Cristo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja conosco e nos guarde em seu infinito amor. Que Ele fortaleça nossa fé, renove nossas esperanças e nos conduza no caminho da salvação. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe das Dores, e de todos os santos e santas, que Deus nos conceda a graça de viver bem esta Semana Santa com um coração fiel e convertido, e que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, você que nos acompanhou até aqui, que Deus te abençoe. Nunca se esqueça do que nós estamos vivendo nessa Semana Santa. Fique agora com a oração do Creio e eu aguardo você amanhã para mais uma meditação diária. Que Deus te abençoe. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Jesus, concedei-nos a luz eterna, guiai-nos pelo caminho da vida eterna, agora e para sempre. Amém. Deus que te abençoe, que Deus te acompanhe em todos os caminhos e o Divino Espírito Santo te conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.